Olá, eu sou Rose Sampaio, professora de língua portuguesa, parceira também do Salvador Concursos, um curso que realmente tem apostado, tem investido muito na aprovação dos seus alunos. Muita honra, muita alegria em ser parceira aqui do Wendel, em trabalhar com o Iago. Nós estamos fazendo uma transmissão também deste encontro. Nós vamos trabalhar com o tópico de acentuação gráfica e quero fazer um convite para o pessoal que está me assistindo, tanto no meu canal do YouTube, quanto no canal do Salvador Concursos. Estou iniciando uma turma presencial justamente para a gravação do curso online. Então, você que tem uma dificuldade, que quer ser um especialista em língua portuguesa para fazer bem qualquer prova, de qualquer banca, e os meninos estavam conversando, né? Eu tenho que estudar o conteúdo. Eu não tenho que estudar uma banca, eu tenho que estudar um conteúdo. Existem concursos que normalmente são preparados por CESP, por IBFC, por FGV, mas isso não é posto ganho, não é posto conservado. Você pode ter uma grande surpresa em estar se preparando com uma determinada banca e, de repente, o edital ser publicado com a outra banca. É necessário que a gente realmente aprenda o conteúdo. Conversei com o pessoal aqui, nós estamos nesse encontro afetivo desde as 14 horas. Nós conversamos sobre como vai ser a proposta do curso. Na quinta-feira, que dia? Iago, hoje é 20, 21, 22. No dia 22, eu vou iniciar de fato a gravação. Hoje foi mais ou menos um ensaio. Vou iniciar de fato a gravação do nosso curso online. Você que está em casa e quer aprender finalmente língua portuguesa, vem, ficamos aqui em Brotas. Você que tem interesse de fazer o curso online, entre em contato pelo site do Salvador Concursos. Eu vou colocar o telefone e o site no meu canal do YouTube e tem na descrição ali do canal do YouTube do Salvador Concursos. Sem mais delongas, vamos começar o nosso conteúdo, né? Falei tanto que fiquei sem fôlego. Vamos começar o nosso conteúdo. Para entendermos o conteúdo de acentuação, necessário se fez, no primeiro momento, apresentarmos conceitos básicos relacionados à fonética e fonologia. Os conceitos de fonema, do que é um fonema, do que é o fonema de vogal, de semivogal, do que é um fonema de consoante, do que é um dígrafo, ou de grama, ou do que é um difônon, o que é um ditongo, o que é um tritongo, o que é um hiato, justamente para prepararmos bem os alunos em relação ao conteúdo de acentuação gráfica. Primeira coisa que a gente precisa internalizar em relação à acentuação é o seguinte. Vou abrir um slide em branco, melhor. Vou fazer umas anotações aqui embaixo, tá? Alguns conceitos que nós vimos no momento anterior e que nós precisamos revisar para continuarmos a trabalhar com a acentuação. Primeiro conceito é o conceito do que é tônico e o que é átono. Lembram, pessoas lindas e maravilhosas, o que é tônico e átono? O que é tônico? É a pronúncia mais forte, foi isso exatamente que eu falei. O que significa a palavra tônico? É um algo a mais. Aquilo que é tônico é aquilo que apresenta um algo a mais. O que é átono é aquilo que apresenta um algo a menos. Você só consegue perceber se existe algo átono quando você percebe algo tônico. Então, você não tem os dois conceitos apresentados separadamente. Você só consegue percebê-los em simultaneidade. É igual ao tônico capilar. O tônico capilar vai dar força ao cabelo. Eu tenho... perdeu tonicidade. Perdeu tonicidade é porque perdeu rigidez, força. Eu tenho, portanto, a palavra tônico dentro do nosso contexto, do nosso dia a dia. Então, é necessário, para estudar língua portuguesa, para realmente aprender língua portuguesa e se tornar excelência em língua portuguesa, é necessário que você entenda os termos que são dados aos conceitos. Porque quando você não entende os termos, você fica somente
reproduzindo, e reproduzindo, e reproduzindo. E toda vez que vai fazer uma prova, tem que estudar, e estudar, e estudar. E, no final das contas, dizer que português tem mais exceções do que regras, que português é muito difícil, que português é muito complicado. Aí chega no curso de português, começa a reclamar de português. Não é assim que a gente faz? Temos que mudar essa condição, mudar esse posicionamento, mudar esse olhar em relação ao português e temos que passar a entender o que é língua portuguesa. Então, o primeiro conceito em acentuação é o conceito que você precisa internalizar, é o conceito de tônico e de átono. Eu vou retomar esse conceito daqui a pouco, porque preciso dele para nós fazermos uma classificação importantíssima para o conteúdo de acentuação. O outro conceito importantíssimo é o conceito de sílaba tônica. O que é uma sílaba? Para evitar esse silêncio constrangedor, eu mesma respondo, né? A sílaba tônica, se você tem uma sílaba tônica, significa dizer que você tem uma sílaba átona. A sílaba tônica só aparece ao lado de uma sílaba átona. E como é que a gente vai identificar a sílaba tônica? É perceber qual é a sílaba que tem maior ou menor prolongamento na pronúncia da palavra. Eu não gosto dessa ideia de ser mais forte ou ser mais fraco. Por quê? Porque a gente fica tentando verificar o que tem mais potência vocálica. Aí a gente grita, a gente não pensa na ideia do prolongamento. A gente tem que dar uma chamadinha, mas uma chamadinha carinhosa. Algumas professoras dizem, cantem a palavra. Por quê? Porque quando você canta, você dá aquela melodia da extensão da sílaba tônica. Então, por exemplo, Fábio Júnior, ao final do seu espetáculo... Sou antiga, né, gente? Porque fazer referência a Fábio Júnior... Mas eu não sei o que Sandy Júnior fala. Como se fosse uma pessoa só, por isso que o verbo está no singular. Não sei o que Sandy Júnior fala, né? A gente tem essa personificação de Sandy Júnior como sendo um elemento único. Mas, enfim, vamos aqui. A outra está concordando. Você foi para o show, amiga? Não? Tem certeza? Quem souber aí de casa o que Sandy Júnior falam ao final do show, manda para mim. Mas Fábio Júnior, ele diz, brigadu. Ele deveria apresentar brigadu? Não. Ele deveria apresentar o quê? Obrigado. Porque a palavra não é brigadu. A palavra é obrigado. As meninas falam obrigada. Os meninos falam obrigado. Mas vejam que você tem esse prolongamento. O prolongamento identifica justamente a sílaba tônica. As demais sílabas serão chamadas de sílabas átonas, com um prolongamento menor. Tomem bastante cuidado, porque, por exemplo, na palavra cafezinho, na palavra café, qual é a sílaba tônica? É aquela que está com acento, professora, sim, é lógico. Eu tenho aqui fé. Café. Mas na palavra cafezinho, qual é a sílaba tônica? Zin. Cafezinho. Aí, no concurso, acho que eu selecionei até uma questão que trata justamente sobre isso. É uma questão que indica que existe uma outra sílaba tônica da palavra original, que é o fé. O fé pode ser uma sílaba tônica? No conteúdo anterior, eu falei para vocês que em uma sílaba, nós só podemos ter uma vogal. Em uma palavra, nós só podemos ter uma sílaba tônica. Eu não posso ter duas sílabas tônicas. Eu tenho que ter apenas uma sílaba tônica. E é por isso, inclusive, que a palavra sócio tem acento, não tem? Mas a palavra socioeconômico tem que ter acento na parte do econômico. Porque em língua portuguesa, somente as 3 últimas sílabas poderão ser acentuadas. Eu não posso ter... Eu tenho aqui a palavra, ó. Eu posso ter uma palavra classificada como oxítona, uma palavra classificada como paroxítona e uma palavra classificada como proparoxítona. Todas as sílabas que estiverem aqui após esta antepenúltima sílaba, nenhuma delas poderá ter
acento. Nenhuma. Ok? Somente nas 3 últimas posições. Deu para entender direitinho? Beleza, vamos aqui continuar. Portanto, já que nós sabemos os conceitos mais importantes para a acentuação, quais são os conceitos mais importantes para a acentuação? Para evitar esse silêncio constrangido, eu mesma respondo. É o conceito de tônico e o conceito de átono. E o conceito de sílaba tônica, que tem relação com o conceito de tônico e o conceito de átono, tá? Dentro dessa proposta, vocês já viram uma regra de acentuação que trata dos monossílabos tônicos acentuados, terminados em A, E, O, I, de tom aberto e decrescente? Eu acho que eu não desliguei o gás. Você pensa em qualquer coisa menos no que está sendo perguntado. Parece que sua cabeça, olha, vai para o espaço. A gente vai analisar muito bem cada uma dessas nomenclaturas. Quando nós identificamos monossílabo, as palavras em língua portuguesa, elas podem ser classificadas em separação silábica como monossílabo, dissílabo, trissílabo ou polissílabo. Nós só vamos acentuar as últimas, ou não acentuar, ou seja, identificar a sílaba tônica nas 3 últimas posições. Mas a palavra poderá ter mais de 3 sílabas. Assim como as palavras podem ter apenas uma sílaba. Os monossílabos, eles são chamados de átonos ou de tônicos. O que é átono mesmo? É aquilo que tem algo a menos, e tônico é o que tem algo a mais. Para eu identificar os monossílabos átonos e tônicos, eu tenho que perceber palavras que, fora do contexto, não têm sentido próprio, não têm sentido independente. Por exemplo, que, você só fala que, de, com, está passando alguma informação isoladamente? Não. Mas quando você fala da, de, pó, passa informação? Você sabe o que é uma pá, você sabe o que é um dá. Você sabe que quando a pessoa diz dá, é para você entregar. Você sabe o que é quando a pessoa fala pó, você consegue visualizar o que significa a palavra pó. Então, monossílabos tônicos são aqueles que, fora do contexto, apresentam um sentido independente. Eu não estou falando sobre um sentido completo. Eu estou falando sobre um sentido independente. Você consegue entender minimamente o que aquele elemento representa. Deu para entender direitinho? Belezinha? Vamos aqui. Reparem que encontraremos, deixa eu ver como é que eu organizei essa sequência. Ok. Os monossílabos tônicos, eles serão acentuados somente quando terminarem em A, em E, em O e em DAD, que é o ditongo aberto e decrescente. Para quem não sabe o que é um ditongo aberto e decrescente, foi o que eu apresentei no momento anterior da aula. Por isso que é importante nós sabermos a parte de fonética e fonologia, a parte de fonemas, tipos de encontros vocálicos, consonantais, para depois aprendermos a acentuação. Monossílabo, cá, dá, má, já, são todos monossílabos tônicos. Por que Brás está com letra maiúscula? Porque é um nome próprio. Por que eu tenho um outro? Eu tenho ais e eu tenho ais. São as mesmas palavras? Ais sem acento e ais com acento. Ais sem acento, eu estou tratando do artigo. E esse artigo vai ser o monossílabo átono, aquele que só tem validade dentro de um contexto. E o ais, eu estou falando sobre a carta. Eu tenho, portanto, um monossílabo tônico, que fora do contexto você consegue perceber o que significa. Deu para entender direitinho? Vamos lá. Vamos ter essas finalizações e, pelo amor de Deus, monossílabos tônicos terminados em U não tem acento. Portanto, tu. E eu falei tu. Eu não apresentei o outro, mas também não tem, tá? O tu vai ter acento?
Não, porque eu só vou acentuar os monossílabos tônicos acentuados, todo mundo junto e misturado, que vai ficar bonito, acentuados em A, E, O, e ditongo aberto e decrescente. A palavra céu tem acento. Por que a palavra céu tem acento? Porque o E é uma vogal, porque o U é uma semivogal. Portanto, se eu tenho vogal, eu tenho um som mais prolongado, semivogal, um som mais curto, e um movimento decrescente. E o E, ele não tem um som fechado, ele tem um som aberto. Por isso que céu vai ter acento. Trata-se de um ditongo aberto e decrescente. Deu para entender direitinho isso aí? Beleza. Nós precisamos entender que dentro dessa abordagem dessa abordagem dos monossílabos e também das oxítonas, nós precisamos analisar como os verbos vão se comportar dentro dessa estrutura. Por exemplo, pediram para eu pôr as flores no vaso. Ok? Se eu não quiser usar a palavra flores, se eu quiser usar o pronome equivalente, que é o as, eu as pus no vaso, não posso fazer essa substituição. Se eu quiser colocar o as no lugar de flores, como esse verbo termina com R, eu não vou poder fazer somente isso aqui, ó. Eu não vou poder fazer isso. Eu tenho que ter uma perda. Eu vou perder esse R. Só que quando a gente perde, a gente não tem que ganhar, não tem que ter uma compensação. Eu perco o R e ganho o L. Então, vai ficar como polais. Esse po, ele não se casa aqui a regra dos monossílabos, porque aqui eu tenho uma palavra, gente, aqui eu tenho outra palavra. Então, como esse po está dentro da regra dos monossílabos tônicos, monossílabo tônico terminado com O, acontece o que com ele? Acentuado. Vai ter acento porque perdeu o R, ganhou o L e está dentro da regra aqui dos monossílabos tônicos. Só que a regra dos monossílabos tônicos, elas também serão válidas para as oxítonas. E aí, antes de trabalhar com os exemplos da acentuação dos verbos, eu vou aqui falar um pouquinho sobre a regra das oxítonas. Pelo amor de Deus, se tem uma coisa que você precisa internalizar, é a regra das oxítonas, ok? O que é que vocês precisam internalizar? A regra das oxítonas. São lindos, meu Deus, eu estou emocionada. Quem já viu o macetinho, mas a ProRose não suporta macete. Quem já viu o macetinho de luzinile no chão? Esqueçam esse macete em nome de Jesus. Nunca viu? Não? Graças a Deus, minha filha, porque aí você não precisa esquecer. Qual é a grande questão? Quando você decora o macete, você não entende o fenômeno. O que eu vou apresentar para vocês vai ser um facilitador para entender também o novo acordo ortográfico. O novo acordo ortográfico não mudou muitas questões relacionadas à acentuação. Vocês vão perceber que não foram tantas questões assim. Que, na verdade, é uma lógica, é um pensamento lógico em relação ao que nós já estávamos fazendo em relação sobre as acentuações das palavras. Como eu falei para vocês, as oxítonas são aquelas palavras cuja última sílaba tem a sílaba tônica, tem a tonicidade. Elas vão ser acentuadas, notem que nós temos simplesmente a mesma observação ligada aos monossílabos. As oxítonas serão acentuadas quando terminarem em A, E, O e ditongo aberto e decrescente. Incluímos, no entanto, as finalizações do em e do ens. Quaisquer oxítonas terminadas em em ou ens, elas terão de ter acento. Deu para entender direitinho? Já que deu para entender, eu quero saber de vocês se caju tem acento.
Mas já viram caju com acento, né? Todo mundo já viu caju com acento, todo mundo já viu aracaju com acento. Por que caju e aracaju não podem ter acento? É uma oxítona, caju, terminada em U faz parte da regra de oxítona? Não. Você vai fazer os checklist. Meus alunos da escola, a gente deu o nome de oxicombo. O oxicombo, para os oxítonas, é A, E, O, em, ens e ditongo aberto e decrescente. Quando você vai comprar um combo no MEC, você pode introduzir outros elementos nesse combo? Não. Você tem que comprar aquele combo fechadinho, bonitinho. Gostou, né, amiga, do exemplo, né? Pensou no MEC, uma hora dessa, desde 2 horas sem comer, Ave Maria. Sentiu o cheiro, né? O saborzinho, Ave Maria. Nós vamos ter, depois aqui das oxítonas, professora, muito rápido, não se preocupe. Vocês vão perceber por qual razão eu estou apresentando aqui as regras das oxítonas e vou apresentar a regra das proparoxítonas. Dizem que é a mais simples. Toda proparoxítona tem acento. Realmente, toda e qualquer proparoxítona. Eu não analiso o final da proparoxítona. Eu analiso a posição da palavra. O grande problema é que nós não sabemos a pronúncia de todas as palavras adequadamente. Tem uma palavra, por exemplo, que nós tendemos a pronunciar de forma muito equivocada. Como é que a maioria pronuncia? A maioria pronuncia rúbrica. Só que a palavra é rubrica. Tem uma outra também. Como é que eu pronuncio? Como é que eu pronuncio? Falta um L, né? É catéter. Normalmente a gente pronuncia catéter. E a gente escuta os médicos, as enfermeiras, os técnicos, todos eles falando catéter. Mas a pronúncia dessa palavra é cateter. Essa palavra é uma oxítona, terminada com R. A oxítona terminada em R vai ter acento? Não. Eu só acentuo as oxítonas terminadas em A, em E, em O, em ditongo aberto decrescente, em e ens. Se não estiver aqui, se não estiver no combo, eu vou poder acentuar? Não. Aí vocês pensam na questão do combo do MEC. Se não está no combo, você não pode pedir, você não pode levar. Belezinha? Pode ir, não pode? Beleza. Aí você encontra em rubrica esta sílaba tônica. Se fosse uma proparoxítona, seria rúbrica. Mas a pronúncia não é rúbrica, a pronúncia é rubrica. Essas duas palavras aqui, olha. São a mesma coisa? Não. Médico e médico. A palavra, ela tem um significado tanto com acento quanto sem acento. É muito comum na FGV a pergunta, inclusive, qual é a palavra que só pode ser apresentada com acento? Tem que saber identificar se existe ou não mais de uma palavra com aquela terminologia, com aquela grafia e com acentuação distinta. Aqui são algumas proparoxítonas, mas a questão da proparoxítona não é você saber quando elas vão ter acento, é você saber como as palavras são pronunciadas. Austrália, mágico, Indonésia, óculos. Das proparoxítonas é justamente essa. Acentuar. Resolver. Ô, Iago, como é que eu introduzo um slide em branco? Não. Finalizo e incluo. Não, talvez tenha na tela. Fechar a tela e... parem. Estou aqui na proparoxítona, né? Quando
quando nós analisamos as palavras em língua portuguesa, pensem num texto, tá? Vocês estão fazendo um texto, a maioria das palavras nesse texto tem 2 sílabas. Visualizem o texto. Fica estranho um texto com a maioria das palavras com 2 sílabas somente, né? A maioria das palavras tem 4, 5, 6 sílabas. Enquanto 2 sílabas parece que é pouca coisa, 4, 5, 6 fica pesado, não fica? A maioria das palavras tem quantas sílabas? 3 sílabas, perfeito. A maioria das palavras em língua portuguesa tem 3 sílabas. S de sílabas. 3 sílabas. Nesse texto que vocês produziram mentalmente, a maioria das palavras tem acento, verdadeiro ou falso? A maioria tem acento, não é? Pense aí. Visualize um texto encontrando acento em todas as palavras. Ou na maioria das palavras? A maioria tem? Abra aí qualquer texto. A maioria não tem acento. A maioria não tem acento. Me dê 5 palavras. Sim, aleatórias. Vaquejada, né? Eu tenho aí a maioria das palavras, o A de acento, sem acento. A maioria das palavras em língua portuguesa terminam com quais letras? A, O e E. Se eu pedir para que vocês apresentem para mim 5 palavras finalizadas com a letra I, vai ser o maior sacrifício. Na terceira, já vai ficar. Vocês pensam em uma palavra com I? Caqui. Ah, é? Né? Então, você começa a perceber que a maioria das palavras terminam com, olha, o F de final, terminam com A, com E e com O. Concordam comigo? A maioria com 3 sílabas, a maioria sem acento, a maioria termina com A, com E e com O. Pergunto para vocês. A maioria das palavras em língua portuguesa, elas podem ser identificadas como proparoxítonas? Não, porque se fossem proparoxítonas, elas teriam acento. Beleza. A maioria das palavras em língua portuguesa, elas podem ser chamadas de oxítonas? Não, porque se a maioria termina com A, E e O, A, E e O são finalizações de oxítona. Então, teriam que ter acento. Então, significa dizer que a maioria não pode ser oxítona. A maioria é o quê, então? Que termina com o quê? E. As paroxítonas que terminam com A, E e O. Ou seja, a maioria das palavras são paroxítonas que terminam com o combo da oxítona. Combo da oxítona é para oxítona. A paroxítona tem que arranjar o combo dela. Então, o que vai acontecer com esta percepção? Com esta percepção, gente, vocês vão perceber por que táxi tem acento. Táxi tem acento porque é uma paroxítona terminada com I é oxicombo. Qual é o oxicombo? A, E, O, em, ens e o dade. Ok? Esse é o oxicombo. Se não é oxicombo, a paroxítona pode acentuar. Belezinha? Vamos continuar a analisar. Manada. Qual é a sílaba tônica? Manada. Termina com... Por que não tem acento? Porque é oxicombo. Lápis. Termina com... Is, na verdade. Por que tem acento? Porque não é oxicombo. Eu tenho bala. Por que bala não tem acento? Oxicombo. Por que broche não tem acento? Oxicombo. Por que fogo não tem acento? Oxicombo. Por que escola não tem acento? Oxicombo. Tinta, vaso, tinteiro,
ovos, pote, brinco, terço. Vejam que todas essas palavras não vão ter acento, porque todas elas estão na regra do oxicombo. Aí você encontra, por exemplo, a palavra invisível. Por que invisível tem acento? Porque termina com L, faz parte do combo de oxítona? Não. Então eu vou poder acentuar. Nós tivemos algumas palavras que perderam acento com o novo acordo ortográfico que o pessoal super reclamou. Só que, vejam só o que aconteceu com a nossa vida. Antigamente, eu tinha que visualizar que ideia era um ditongo aberto, decrescente, na posição, em qualquer posição tinha acento. Hoje, eu olho essa palavra e digo que ela é uma paró, terminada com, e há a regra de eu não vou poder acentuar. Aí você reclamou porque a palavra vou perdeu o acento, mas antigamente eu tinha que entender que os hiatos duplicados, quando tônico, eles teriam acento. Hoje eu olho essa palavra e digo o quê? Que é uma paroxítona terminada com ió, exclusividade de quem? Oxítona, não vou poder acentuar. Aí você tem a palavra joia, que também perdeu o acento. Por que a palavra joia perdeu o acento? Jóia. Eu tenho uma paroxítona terminada com e há a regra de oxítona. Deu para entender como facilitaram a nossa vida? Muito mais. Eu gosto de facilitar a minha vida. Feiura. Feiura. A sílaba tônica é esse U aqui, né? Antigamente tinha a regra de você entender que um U, depois de um ditongo, em qualquer posição, teria de ter acento. Piauí continuou com acento, mas feiura perdeu acento? Perdeu. Por quê? É uma paroxítona terminada com A. E A é a regra de quem? Aí nós temos ainda outras considerações. Por exemplo, aí é uma outra questão. Daqui a pouco eu vou falar. Aí você vai encontrar, por exemplo, a palavra hífen, que no singular tem acento. Por que a palavra hífen no plural não tem acento? Porque tem o acréscimo do S, né? Exatamente. Porque hífens no plural é uma paroxítona terminada com regra de oxítona. E paroxítona terminada com regra de oxítona pode acentuar? Não pode. Aqui não é exceção. Aqui é justamente a regra. É por causa da regra que eu não tenho como ter a acentuação. A palavra item tem acento? Oxicombo. Item não tem acento, porque item é uma paroxítona terminada com regra de oxítona. O que é eu tenho alergia a isso. Quanto mais eu pego, mais eu tenho alergia. Se eu entendo que o oxicombo é para as oxítonas e as paroxítonas não vão poder utilizar, eu entendo as regras de acentuação perfeitamente. Deu para entender isso direitinho? Beleza. Super lógico, super lógico. Hã? A palavra hífen? A palavra hífen, eu não separo assim? A palavra hífen no singular termina com N. O oxicombo é M ou ENS. Eu que não coloquei o S aqui, né? No singular, tem acento. No plural, ela perde o acento. Perde o acento justamente porque se torna uma paroxítona terminada em oxicombo. Não posso acentuar. Reparem que, dessa maneira, a gente consegue acentuar ou não acentuar a maioria das palavras em língua portuguesa. O que vem depois disso aí, gente, é fichinha. O que vem depois disso, deixa-me ver o que, é que eu preparei no próximo slide.
Se foi o hiato ou se foi o acento diferencial. Ok. Antigamente, nós tínhamos vários acentos diferenciais. Vários acentos diferenciais. Nós tínhamos um, inclusive, que o pessoal nem acredita quando eu apresento. Coa, do verbo coar, né? Mas também tem um coa, que é uma preposição com um artigo. Já viram? Se o menino escrevesse fui com a namorada, estaria correto. Porque isso aqui é uma contração arcaica. Para mostrar a diferença entre o verbo e a contração de preposição com artigo, o verbo tem um acento, tinha um acento. Entre verbo, e aí você vai encontrar também o processo relacionado a tônico e átono. Um verbo é uma classe gramatical tônica ou átona? Tônica, porque tem um sentido. Preposição é uma classe gramatical tônica ou átona? Átona, porque fora do contexto não tem sentido. Então, era muito comum o acento diferencial recair sobre as classes gramaticais tônicas que tivessem uma grafia igual a uma classe gramatical átona, ok? Você encontrava, por exemplo, o pelo. A Pelo Zero, na época do Novo Acordo, lançou uma campanha que eu achei muito interessante. Pelo sim, pelo não, pelo zero. Ela brincou justamente com essa construção do sentido. Vocês já viram um momento para tudo? O que é um momento para tudo? Eu vi essa construção, a outra está rindo, porque já imagina o que eu escutei, o que eu vi. Uma revista adolescente, minha filha era fã de Rebeldes. Vocês assistiam Rebeldes? Você assiste a Rebeldes, né, minha filha? Minha filha é super fã. Do mexicano e do brasileiro. E no brasileiro tinha um componente de uma banda musical, e a novela fazia, né, alusão a essa banda, chamado Micael, o ator Micael. Micael era lindo, é lindo, até hoje é bonito. E na revista Teen, ó, o inglês em 6 meses, fluente. Na revista, abro eu a revista, isso no período do Novo Acordo, e lá havia o texto Micael, se eu não me engano, era assim que Micael. Era assim que se escrevia Micael, não tenho certeza. Micael, em um momento para tudo. Nós temos o para preposição. É um momento para fazer tudo. E um para verbo, do verbo parar. O momento de Micael era um momento para tudo. E ver a foto de Micael sem camisa e com os músculos. A ideia era essa. De parar tudo. Só que depois do novo acordo ortográfico, e eu achei muito interessante a frase por causa do novo acordo ortográfico. E por causa de Micael também, que era um momento, de fato, para tudo, tá? No novo acordo ortográfico, eles retiraram esse acento do verbo parar. Então, você não sabe, a depender do contexto, você não tem como identificar se realmente é o verbo ou é a preposição. No caso, como é um substantivo composto, eles também juntaram. Igual ao paraquedas. Lembram que o paraquedas perdeu o acento? Não foi o paraquedas que perdeu o acento, foi o para que perdeu o acento. E o paraquedas, além de perder o acento, também perdeu o hífen, que é o que nós vamos identificar no próximo encontro, tá? O pelo, a contração de por mais ó, ou pelo, o substantivo. Só que hoje em dia, a gente estuda isso?
esses acentos diferenciais todos? Não. Facilitou, enxugou. Permaneceram somente os acentos diferenciais que, de fato, comprometem a ideia do texto. Quais são eles? O acento diferencial que marca tempo. Mudança de tempo. Gente, não colocar o acento de pôde, sendo pretérito perfeito, é muito complicado para o texto. Uma coisa é o pode, o presente do indicativo, e o pôde, o pretérito perfeito do indicativo. Diferença de classe gramatical, a única que sobrou foi o por e o por. Por preposição e por verbo. Diferença de número, tem e vem. Esse aqui, gente, é o mais complicado de todos. Por quê? Porque essa diferença de número, o verbo ter e o verbo vir, eles vão servir de base para outros verbos. Me deem alguns verbos que terminam com ter. Bater. Bater. É porque no bateram ele fica diferente. Mas a gente pode colocar o deter. Ok? Que termina com vir. Uhum. Eu tenho provir e eu tenho intervir. Eu acho que intervir fica até legal. A palavra é interver ou intervir? Intervir. Beleza. Vejam, portanto, que eu tenho um modelo a ser reconhecido. O modelo do ter e o modelo do vir. Para uma maneira mais sofisticada. Uma maneira mais sofisticada. A maior maneira mais sofisticada de falar modelo é paradigma. Vai seguir o mesmo paradigma. Qual é o paradigma? Um verbo, ele é construído em radical e desinência. O radical é essa estrutura que vai se repetindo na formação dos outros termos. Eu tenho, ele tem. Desinência é a estrutura que fica após o radical, se ligando ao verbo para identificar o número, a pessoa, o modo, o tempo. Belezinha? Ok. Reparem que se for o verbo correr, presta atenção, ó. Se for o verbo correr, ele corre e o plural é como? Eles correm. Notem que a desinência da terceira pessoa é a desinência em. Belezinha? Ele tem, eu posso colocar eles têm mais em? Eu posso colocar isso? Não. Se eu não posso colocar isso, eu tenho que marcar o plural de alguma forma. Como é que a gente marca o plural? Com acento diferencial. Eles têm. Eu não coloco a duplicação. Eles têm. É o mesmo som. Eles têm, ele tem e eles têm. Ok? É o mesmo som. Ele corre e eles correm. Ele vem e eles vêm. Com acento diferencial, porque vai acontecer a mesma coisa aqui do T. Belezinha? Eu não duplico. Beleza? Ok? Vou seguir. No DT, ele detém e eles detêm. Só que essa palavra tem mais de uma sílaba, não é? Se eu tenho duas sílabas, eu vou ter que considerar oxítona, paroxítona, proparoxítona. Detém é o quê? Oxicombo. No oxicombo vai ter que ter acento. Só que é a mesma escrita. Eu tenho que vestir minha roupa verde e dar os meus pulinhos. Eu tenho, portanto, que marcar uma diferença. Se eu não posso marcar a diferença somente com acento, eu vou colocar o circunflexo. Ok? Ele detém, eles detêm. Como é a mesma grafia, a diferenciação está só no acento, isso aqui é muito cobrado nas questões de concordância. Qual é a estrutura que apresenta uma devida concordância? Seu cérebro não reconhece a diferença entre o agudo e o circunflexo.
Vai ser no plural. Aí você encontra o intervir. O passado perfeito de intervir vai ser o quê? Interveio? Interviu? Interveio? Estou querendo saber. Um desses dois, estou na dúvida. Bom, o verbo vir. Se for ele... Veio. Então, o intervir vai ficar como? Ele interveio. Porque o viu é do verbo ver. E o verbo não é interver. O verbo é o intervir. Aqui, não tratamos exatamente da acentuação, mas do paradigma que vai ajudar vocês na acentuação. Uma palavra que eles apresentam muito no critério de acentuação são duas palavras no caso, o verbo provir e prover. Os pais, a casa. Aí você tem uma outra problemática. Saber o sentido da palavra que ele está cobrando. Provir é a ideia de origem e prover é a ideia do abastecimento. Ok? Então, quando você tem a origem, quando você tem o abastecimento, você vai encontrar o paradigma de provir com o verbo vir, que vai fazer uma identificação da diferenciação por meio do acento diferencial. Os pais é no plural, eles, se é provir a casa, eu estou falando de provir ou de prover? Estou falando de prover. Aí, no caso do prover, o que vai acontecer? Lembram que o singular, ele vê. O plural, vou só adicionar a desinência. Eles provêm. Eles vêm. No caso, quando eu junto, eu percebo uma palavra com mais de uma sílaba. Aí eu tenho que identificar minha sílaba tônica. A sílaba tônica, no caso, é o V. É uma paroxítona terminada com IEM, faz parte da regra do oxicombo. Eu não vou poder acentuar. A mesma coisa vai acontecer com crer. Ele crê e eles creem. Como eu tenho aqui uma paroxítona que termina com EM e em regra de oxicombo, eu não vou poder mais acentuar. Gente, isso não facilitou a nossa vida demais? Até para estudarmos, isso facilitou a nossa vida. Só que nós estamos muito acostumados a querermos receber as informações prontinhas e mudar a estratégia de aprendizado, para nós, é uma verdadeira tortura. Deu para entender direitinho, não deu? Beleza. No caso, fora e fora. Aí é o contexto que vai definir. Não. Não. Eu tenho aqui os pais, portanto, eles provêm duplicado. Porque faz parte do paradigma do ver. São os verbos que vão duplicar, são os verbos ler, dar, ver e crer. Mas todos aqueles que a terceira pessoa, ele lê, que ele dê, ele vê e ele crê. Juntando a isso aqui a nossa desinência. Belezinha? Posso ir ou parei? Vamos lá. Simbora, Bahia e Vitória também. Que horas são? 17h10. Deixa eu só finalizar, ok? Encontramos o único acento facultativo que permaneceu, de acordo com os estudos, foi o acento facultativo de forma e de forma, porque o contexto nem sempre dá conta. A forma da forma, ou é a forma que dá forma? Eu acho que é a forma que dá forma. Pense no bolinho que é feito no papel, aquela forminha de papel.
Às vezes é a forma que dá a forma. Porque vai deformar um pouquinho, a forma vai deformar. Ambiguidade no com o acento, os acentos diferenciais, sim. A ressalva de que quando, mas isso é muito difícil de acontecer, quando geral pode até colocar o acento diferencial, por exemplo, se não estivesse junto, iria dar ambiguidade. Meninos lindos e maravilhosos que estão em vocês, se quiserem vir, venham. Se quiserem chegar atrasados, cheguem, porque eu vou